Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Cá estamos para mais uma aula referente à disciplina de Psicologia Aplicada à Enfermagem para o curso técnico em enfermagem. Meu nome é Andrei de Oliveira Mendes e na aula de hoje a gente vai iniciar, com o assunto de sonhos, que é um gancho referente à aula passada que nós, tivemos e conversamos. E os sonhos, pessoal, nada mais é que uma análise, que dos sonhos, no caso, e dos atos falhos também, ele pode ser considerado métodos da teoria psicanalítica, constituindo-se em rica fonte de informações sobre a dinâmica da personalidade. Então, o que isso quer dizer, professor? Explica um pouquinho ali sobre os sonhos, o que essa análise aí ela tem a nos dizer, a nos trazer essas informações. Pessoal, nada mais é do que, se você teve um dia pesado, possivelmente você vai ter um sonho, um pouco conturbado. Se você teve um dia leve, se você é uma pessoa leve, de uma certa forma isso vai te impulsionar a você ter um sonho um pouco melhor. Então, isso já entra, nessas três características aqui, que é o temperamento, o caráter e personalidade, que são os pontos cruciais que a gente vai falar hoje, nessa aula. Então, temperamento, personalidade e caráter são palavras utilizadas com frequência desde a antiguidade, porém seus significados quase sempre são confusos e ou utilizados de forma errônea. Então, temperamento, há cerca de 2.500 anos atrás, Hipócrates, ele fala, que ele também considerava, e ele foi considerado, no caso, o pai da medicina. Então ele fala que foi classificado, o temperamento da espécie humana em quatro tipos básicos, que são o sanguíneo, melancólico, colérico, e também o fleumático. Então, o sanguíneo é o tipo de pessoa de humor variado, o melancólico, característico de pessoas tristes e sonhadoras, o colérico é peculiar de pessoas cujo humor se caracteriza por um desejo forte e sentimentos impulsivos, com predominância da bile, fleumático encontrado em pessoas lentas e apáticas, de sangue frio, e a palavra temperamento, em sua origem do latim, ela representa a peculiaridade e intensidade individual de afetos psíquicos da estrutura dominante de humor e motivação. Então, atualmente, o que mais se aceita a respeito do temperamento é que certas características são decorrentes de processos fisiológicos do sistema linfático, bem como a ação endócrina de certos hormônios. Assim, pode-se explicar a genética e a interferência do meio sobre o temperamento de cada pessoa. Então, poderíamos definir temperamento como sendo uma disposição inata e particular de cada pessoa, pronta a reagir aos estímulos ambientais, e é a maneira de ser e agir da pessoa geneticamente determinada e o aspecto somático da personalidade. Então, temperamento, ele pode ser transmitido de pais para filhos, porém não é aprendido, e nem pode ser educado, apenas pode ser abrandado em sua maneira de ser e o que é e feito pelo caráter. Né? Então, o caráter, de acordo com Reiki, ele é um conjunto de reações, hábitos de comportamento que vão sendo adquiridos ao longo da vida e que se especificam o modo individual de cada pessoa. Portanto, o caráter ele é composto das atividades habituais de uma pessoa e do seu padrão consistente de respostas para várias situações. Incluem as atitudes e valores conscientes e o estilo, de comportamento, timidez, agressividade e assim por diante. E as atitudes físicas, postura, hábitos e manutenção e movimento de corpo, no caso, é a forma com que as pessoas se mostram ao mundo, com seu temperamento e a sua personalidade.
e é por meio do caráter que a personalidade do indivíduo se manifesta. Portanto, conhecer o caráter de uma pessoa significa conhecer os traços essenciais que determinam o conjunto dos seus atos. E desde o momento da fecundação, todas as informações genéticas do pai e da mãe passam ao novo bebê, constituindo o seu temperamento. Ainda na gestação, o bebê ele aprende todos os estímulos provindos do meio e ele sente e sofre com qualquer alteração sofrida pela mãe durante a gestação e gradativamente vai incorporando esses estímulos e organizando-os em seu mundo interno, que já estão contribuindo para a formação de sua personalidade. Então, os possíveis comprometimentos que, porventura, irá ter ao longo das etapas de desenvolvimento irão determinar as suas formas de agir e reagir perante a vida, constituindo assim, né, o seu caráter. Então, cada pessoa ela assumirá uma forma definida de funcionamento, padrão típico de agir frente às mais inusitadas situações, como, por exemplo, podemos pensar numa sala de aula cheia de alunos, onde sem ninguém esperar entra um bandido armado e é provável que todos ali se assustem, né? Porém, cada um irá reagir com base na sua estrutura de caráter. Alguns desmaiam de medo, outros têm diarreia, sono, taquicardia, sudorese. Encontramos também aqueles que queiram persuadir o bandido, né? E os que tentam seduzi-lo e os que procuram enfrentá-lo, mesmo ele estando armado. E assim uma sucessão de comportamentos, né, irá aparecer perante a mesma situação. Então, aqui a gente já entra, pessoal, no termo de personalidade, né, que ela é formada durante as etapas do desenvolvimento psicoafetivo, pelas quais passa a criança desde a gestação para a sua formação e inclui tanto os elementos geneticamente herdados, né, temperamento, como também o adquirido do meio ambiente no qual a criança ela está inserido. Então, são várias as teorias que versam sobre a personalidade, tanto quanto as controvérsias, temas de discussões presentes em toda a história da filosofia, psicologia, sociologia, antropologia e a medicina geral. Então, uma das escolas de grande destaque no estudo da personalidade foi a psicanálise de Freud, né, que sustenta que os processos do inconsciente dirigem grande parte do comportamento das pessoas. Outra escola importante foi a do americano Skinner, que sustenta a tese de que a aprendizagem ela se dá pelo condicionamento. Então, compreender os aspectos e a dinâmica da personalidade humana também não é tarefa simples, visto a complexidade e variedade de elementos que a circunda, gerado por diversos fatores biológicos, psicológicos e sociais. Com relação aos aspectos sociais, quanto mais complexa e diferenciada for a cultura e a organização social em que a pessoa estiver inserida, mais complexa e diferenciada ela será. Do ponto de vista biológico, a pessoa ela já traz consigo em suas gênesis diferentes tendências, interesses e aptidões que também são formadas pela combinação dinâmica entre diversos fatores hereditários de uma infinidade de influências sociopsicológicos que ela recebe no meio ambiente, né? Isso nada mais nada menos que palavra de Fernandes Filho. Então, podemos dizer que a personalidade ela é formada por dois fatores básicos, os hereditários e os ambientais. Os hereditários são os fatores que estão determinados desde a concepção do bebê. É a estrutura, a cor dos olhos, cor da pele, temperatura, reflexos musculares e vários outros. É aquilo que o bebê ele recebe de herança genética dos seus pais. E os ambientais são aqueles que também exercem uma grande influência porque diz respeito, né, à cultura,
hábitos familiares, grupos sociais, escola, responsabilidade, moral e ética, e etc. Então, são experiências vividas pela criança que irão lhe dar suporte e contribuir para a formação da sua personalidade. Então, mesmo que alguns traços eles possam ser parecidos com o de outras pessoas, né? A personalidade ela é única. Então ela se apoia em uma estrutura biopsicossocial e é uma dinâmica adaptável e mutável. Então, os traços de personalidade, para se falar de personalidade, é preciso entender que vem a ser um traço de personalidade. Então, o traço, ele é um aspecto do comportamento durante a pessoa, é a sua tendência à sociabilidade ou isolamento, a desconfiança ou a desconfiança nos outros. Um exemplo é lavar as mãos é um hábito. A higiene é um traço, pois implica em manter-se limpo regularmente, escovando os dentes, tomando banho, trocando de roupas e etc. Então, pode-se dizer que a higiene ela é um traço da personalidade de uma pessoa depois que os hábitos de limpeza se arraizaram no caso. Então, o comportamento final de uma pessoa ela é o resultado de todos os seus traços de personalidade. O que diferencia uma pessoa da outra é a amplitude, né, e intensidade com que cada traço ele é vivido. Então, por convenção, o diagnóstico ele só deve ser dado a adultos ou no final da adolescência, pois a personalidade só está completa nessa época. E na maioria das vezes, os diagnósticos de distúrbios de conduta na adolescência e pré-adolescência são outros. Então, a importância da vida afetiva, que são as situações, sentimentos e lembranças que representam algo diferente para diferentes pessoas por causa das nossas diferentes percepções. Então, a perda de um ente querido, por exemplo, ele costuma ser algo ruim para todos, mas mesmo assim representará algo diferente para cada um. Na verdade, mais importante que a própria realidade e a representação dos fatos dessa realidade. Então, o afeto, ele é qualquer estado que engloba sentimento e emoção, ou seja, é um conjunto de estímulos que chegam ao nosso mundo interior e recebem significados. Os dois afetos básicos são o amor e ódio. Então, nossos afetos que dão colorido à nossa vida e expressam nossos desejos, sonhos, fantasias e medos, conflitos passados, presentes e futuros, são os nossos afetos que determinam o nosso comportamento. Então, os sentimentos, ele é um estado afetivo complexo e duradouro, ligado em certas emoções e representações, e as vivências, elas produzem os sentimentos no setor humano, né, no ser humano, que se manifestam de forma diferente em cada um, que variam de acordo com a sensibilidade, ansiedade, temperamento, raiva e entre outros sentimentos. Então, aí a emoção, ela é um estado de excitação física e psíquica, acompanhadas de breves reações em respostas a um acontecimento inesperado, e elas podem ser positivas e negativas, dependendo de como ocorre, o momento em que acontecem e o modo como chegam a ser decodificadas de acordo com as experiências das pessoas. Algumas emoções podem ser vistas de modo positivas, né, e negativas, como o choro, o riso e etc. Então, em toda conduta, nunca há uma ação puramente intelectual, assim como não há atos que sejam puramente afetivos. Então, aqui a gente entra na ansiedade, que a ansiedade, pessoal, é um dos maiores problemas da mente e é encontrar os meios para resolver ou amenizar a ansiedade. Então, a ansiedade ela é um aumento esperado ou previsto de tensão e pode aparecer em uma situação real ou até mesmo imaginária. Então, a ansiedade ela é uma sensação que se manifesta através de vários sintomas, fazem parte da vida e de muitas pessoas, principalmente moradores de centros urbanos. Sintomas físicos, falta de ar, taquicardia, nervosismo, suores,
problemas digestivos, prisão de ventre, enjoos, gases, fome exagerada, falta de apetite, etc. Esses sintomas, eles indicam que seu emocional não está bem. Portanto, não adianta tratar as causas emocionais que geram esta ansiedade. Então, os sintomas psicológicos são medos sem sentido, sentimento exagerado de irritação, ingestão exagerada de bebida alcoólica ou calmantes, mania de perfeição, medo de críticas, medo de errar, sentimentos de inveja e entre outros. O que devemos fazer? Aprender a lidar positivamente com as nossas ansiedades, não mascarando nossos sentimentos, mas tentando entender as causas deles. E se a ansiedade ela não for entendida, né, resolvida ou descarregada, ela poderá ameaçar o nosso corpo, né, a mente, através de negação ou deformação de situações, e a isso damos o nome de mecanismo de defesa. Então, todos os mecanismos de defesa, eles podem ser encontrados em pessoas saudáveis e a sua presença excessiva, ela é a via de regra, indicação e possíveis problemas neuróticos. Então, é aí que entra a repressão, que afasta a consciência de uma ideia que provoca ansiedade, contudo, o material reprimido continua fazendo parte da mente, exigindo grande quantidade de energia para mantê-lo. Assim, exemplo, doenças psicossomáticas, as fobias e impotência ou frigidez derivam de sentimentos reprimidos. A negação, ela é a tentativa de não aceitar a consciência de algum fato que perturba o ego. Os adultos têm a tendência de fantasiar que certos acontecimentos não são, de fato, do jeito que são ou que, na verdade, nunca aconteceram. Então, a notável capacidade de lembrar-se incorretamente de fatos é a forma de negação encontrada com maior frequência. Então, aí que entra a racionalização, que é o processo de achar motivos lógicos e racionais aceitáveis para pensamentos e ações inaceitáveis, e a formação reativa, que é a inversão clara e, em geral, inconsciente do verdadeiro desejo. Como outros mecanismos de defesa, as formações reativas são desenvolvidas, em primeiro lugar, na infância. Então, a projeção, ela é o ato de atribuir a uma pessoa, animal ou objetos as qualidades, sentimentos ou intenções que se originam em si próprio. E a regressão, ela é um retorno a um nível de desenvolvimento anterior, a um modo de expressão mais simples ou mais infantil. E sublimação é energia a impulsos e instintos constrangedores e canalizada a atividades socialmente reconhecidas. O deslocamento, ele é um mecanismo psicológico de defesa, onde se a pessoa ela atribui a sua intenção para outra mais aceita, né, socialmente, no caso. A fantasia nada mais é, né, que a satisfação ilusória para desejo que não se podem realizar em dose exagerada e pessoa que se desviar da realidade, né, acostumando-se a um mundo irreal, sentindo dificuldade de viver a sua realidade. A fuga, o indivíduo ele não procura obter satisfação de suas necessidades, pois ele se recusa a participar de qualquer situação que possa provocar fracasso, e quando somos submetidos, né, a constantes frustrações, aprendemos a encarar tudo pelo lado negativo e a esperar sempre o pior. Então, as formas mais comuns de fuga são o isolamento, a fantasia e a timidez. Então, pessoas que possuem um complexo de inferioridade podem desenvolver este mecanismo de defesa por não se acharem capazes. Então, a fuga também, ela está presente no alcoolismo, no uso de drogas e até mesmo na ingestão de doces ou alimentos excessivamente. Então, o sentimento de culpa, né, também entra aqui, que é quando a pessoa ela faz com que pensa em fazer algo que contraria a sua consciência e ela é denominada por um complexo de culpa ou ódio de si mesma,
Então, o complexo de culpa ela é uma espécie de termômetro que indica que a nossa autoestima está ameaçada para fugir dessa situação que é dolorosa e a pessoa desenvolve um mecanismo de defesa. Então, os principais mecanismos de defesa são racionalização, formação reativa e a projeção. E aí que entra, pessoal, na depressão, né, que é uma doença afetiva causada por alterações químicas no cérebro que afeta os seus pensamentos, sentimentos, saúde e comportamento. Então, pode ser causada por fatores biológicos e por fatores psicológicos também, e é uma doença afetiva do humor. Então, a depressão ela ocorre quando um dos neurotransmissores químicos chamados de serotina, que é a molécula responsável pela transmissão de impulsos nervosos, que regula o humor, o sono, o apetite, a memória, a agressividade, estão em desequilíbrio. Então, o indivíduo ele apresenta sintomas de generalizar situações de forma sempre negativa, né? Então, entre os fatores desencadeadores da depressão estão doenças físicas, medicamentos, drogas e álcool, né? Genéticos e história familiar, personalidades. Percebe-se também que uma pessoa ela está deprimida quando permanece apática, tristonha, chorando, né, de qualquer motivo, sem vontade de realizar alguma atividade, etc. Então, psicologicamente falando, né, a psicologia ela busca, né, as causas e trabalha, né, com as mesmas, ou o auxílio com que as pessoas elas chegam a estabelecer objetivos em sua vida, né, metas, recuperando o entusiasmo em viver. Então, entre os medicamentos, né, estão os tranquilizantes que acalmam os sintomas, né, dolorosos como angústia, perturbações sexuais, perturbações do apetite, sono, etc. São os tratamentos de apoio ao tratamento antidepressivo. Temos também os antidepressivos que ajudam a restaurar o equilíbrio das substâncias químicas no cérebro e que desencadeia de uma certa forma o estresse, né? Que o estresse ele é um conjunto de sensações físicas e químicas do organismo desencadeadas pelo cérebro para tornar a pessoa apta a enfrentar uma situação nova que exige adaptação. Então, o termo é utilizado para definir diferentes sensações, nervoso, cansaço, etc. Então, nem sempre o estímulo ele que dispara o estresse ele é ruim, né? Paixão, emprego e etc. Mas, de uma certa forma, provocando alterações no equilíbrio interno do organismo, né? Nas situações essas que precisam ser adaptadas. Então, se o indivíduo ele consegue lidar com o estímulo estressor, ele pode, né, de uma certa forma, eliminar, né, ou aprender a lidar com a situação. O organismo volta ao equilíbrio. Então, né, mas se o estímulo ele persistir, sendo entendido como estressor, ele irá haver uma evolução, né, desses sintomas maiores, mais graves, até desencadeando alguma doença. Então, as causas elas variam de pessoa para pessoa, ou seja, saber até que ponto uma fonte de estresse ela afeta uma pessoa e também é relativo e depende do seu modo de vida, da sua classe social. Um exemplo: preocupações, contrariedade, insatisfação no trabalho, demissão inesperada, problemas de relacionamento, entre outros. Então, os sintomas também, eles variam de pessoa para pessoa, né? Então, pode ser irritabilidade, ansiedade excessiva, insônia ou excesso de sono, dores de cabeça e nas costas, fraqueza, cansaço constante, dificuldade de concentração, perda ou excesso de apetite, falhas de memória, alterações repentinas no estado emocional, agressividade, fobias, diminuição da criatividade, perda de interesse sexual, dificuldade da digestão, maior vulnerabilidade
as doenças, né? Que de uma certa forma o seu corpo fica um pouco, né, vulnerável a isso. Então, aqui a gente vai falar das consequências fisiológicas do excesso de estresse. Males menores, taquicardia, gastrite, alergias e problemas respiratórios. Males maiores, ataque cardíaco, derrame cerebral ou outros distúrbios fatais. As consequências emocionais do excesso de estresse, temos aqui o aumento das tensões físicas e psicológicas, aumento da hipocondria, mudança nos traços de personalidade, enfraquecem as restrições de ordem moral e emocional, depressão e sensação de desamparo e autoestima, que no caso diminui de forma aguda, né? Então, o tratamento é através de exercícios físicos, técnicas de autocontrole e relaxamento, alimentação equilibrada, tratamento psicológico específico e com prevenção, né, aprender a administrar o tempo, juntar as pessoas agradáveis ao seu redor, praticar diariamente técnicas de relaxamento, fazer algum tipo de exercício aeróbico, não permitir que o trabalho ele domine, né, toda a sua vida e reduza o seu peso, se este, no caso, incomoda, né, mantendo a um nível agradável, preserve as suas liberações, no caso, as suas liberdades pessoais, encontrar tempo para os dias ficar sozinho, né, e pensar, e ter um ou mais passatempos relaxantes, né, abrir-se a novas experiências e reduzir ou eliminar hábitos de ver TV, que de uma certa forma, né, o hábito de ver TV, você fica um pouco estressado e acondicionado só aquilo mesmo. Bom, pessoal, por hoje é só, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula, né, referente à psicologia aplicada à enfermagem. E um grande abraço do professor Andrei.